Então chegamos à terceira disciplina do grupo de disciplinas espirituais exteriores, e é a submissão. O que é submissão? Submissão é ceder a nossa vontade, né? Ceder o nosso direito pelo bem do próximo. E ele fala que essa de todas as disciplinas é a disciplina que mais foi corrompida pela religião, né? E aí tem toda a dificuldade de explicar e de até a gente compreender o que é a submissão bíblica, por conta de tudo que a gente já ouviu, de como a gente foi doutrinado e de uma maneira que foca muito mais no externo do que no interno, né? Porque o objetivo da disciplina, ele chama atenção, é a liberdade, não a disciplina em si. Quando a gente foca na disciplina em si, a disciplina vira escravidão e deixa de cumprir o seu objetivo de transformação interior. Cada disciplina tem uma liberdade que se corresponde, né? Que a corresponde. E a liberdade que corresponde à disciplina da submissão é a liberdade de não ter que ser do nosso jeito. Ele diz que é tirar o fardo dos nossos ombros de tudo ter que acontecer de acordo com a nossa vontade. Então, é interessante esse paralelo, que parece que quando acontece da nossa vontade, aí a gente está sendo livre, mas não, né? Ser livre de não ter que ser do nosso jeito. E ele fala que da conexão entre a disciplina da submissão com a disciplina do silêncio, porque a gente viu ontem de como a gente usa as nossas palavras para conduzir, para ter controle, para que as coisas aconteçam de determinada maneira. Então ele mostra que as duas disciplinas estão bem conectadas. Com a prática da disciplina da submissão, a gente experimenta a liberdade de valorizar o nosso semelhante, porque a gente exerce a prática de abrir mão do nosso direito pelo bem do próximo. E isso traz libertação interior. E como ele diz que essa disciplina ela foi muito deturpada, corre sempre o risco da gente focar no exterior e esquecer do interior. E o que a gente tem que ter? Qual é o fundamento para a gente não cair nisso? O fundamento é a autonegação, né? O versículo-chave da submissão é: se alguém quer vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, o caminho da autorrealização, ele passa pela autonegação. Ele faz dois caminhos para demonstrar a submissão bíblica, porque ele está no exercício de tirar as traves que a religião colocou no que é submissão. E os dois caminhos que ele faz o primeiro é através de Jesus. Ele mostra que a subordinação revolucionária de Jesus foi revolucionária porque rompeu com todo o padrão de status da sua época, né? Maior é o que serve. Foi isso que Jesus instituiu. E Jesus, ele morreu uma morte de cruz, mas essa morte de cruz foi precedida por uma vida de cruz. Uma vida de cruz que está justamente nessa inversão das estruturas de poder da sua época. E ele vai mostrando várias passagens da vida de Jesus, mas aqui eu decidi me focar no segundo caminho que ele mostra, né? O primeiro caminho bíblico de submissão ele mostra através da vida de Jesus e o segundo através das cartas de Paulo. E esse das cartas de Paulo é que eu acho que mexe mais com o que a gente está acostumado a ouvir sobre submissão. E ele diz que as cartas de Paulo começam chamando a submissão aqueles que já eram subordinados naquela sociedade, ou seja, filhos, mulheres e escravos. E quando Paulo diz, filhos sejam submissos aos seus pais, mulheres aos seus maridos, escravos aos seus senhores, quando Paulo fala isso, Paulo automaticamente está tratando essa categoria de pessoas como livres, né? Paulo está dando uma dignidade para eles maior do que a que eles tinham na sociedade. Porque quando ele chama e manda que eles se submetam, implicitamente ele está dando opção de escolha. Quando naquela cultura, alguma dessas categorias nem eram considerados como humanos. Depois de falar aqueles que já eram subordinados, Paulo se volta àqueles que eram os dominantes da sociedade, ou seja, pais, maridos e senhores. Quando Paulo diz, pais, não irriteis vossos filhos, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja, senhores, não explorem os seus escravos, Paulo está fazendo uma inversão total de valores também. Porque essas categorias, né, por exemplo, o escravo era considerado propriedade do senhor. E quando Paulo fala para esse senhor tratar de maneira justa esse escravo, Paulo está propondo uma mudança drástica de comportamento e de mentalidade para essa cultura.
E o último exemplo das cartas é Onésimo, na carta a Filemon, né? Onésimo era um escravo fugido de Filemon e Paulo manda que Onésimo se submeta a Filemon, se entregando a ele. Mas também manda que Filemon se submeta a Onésimo, recebendo-o como irmão, porque um senhor receber um escravo fugido como irmão é uma submissão, porque é uma autonegação. Ou seja, um se subordina ao outro. E o autor, ele conclui que o quê? Nós devemos nos submeter não por conta de uma posição que a gente ocupa ou porque a gente está numa determinada fase da vida, mas porque esse é o caminho daqueles que seguem ao Cristo crucificado. Ou seja, eu não devo me submeter porque sou mulher, ou porque sou esposa, ou porque sou filha, mas sim porque sou serva de Cristo e o meu Cristo morreu crucificado e viveu uma vida de autonegação. Então, a partir do momento que eu entendo a submissão como autonegação em favor do próximo, não importa a categoria que eu estou na sociedade, ela é para todo cristão. Mas qual o limite da submissão? A submissão tem limite? Sim, o autor diz que a submissão, ela encontra o seu limite quando ela se torna destrutiva, porque o objetivo da disciplina é gerar liberdade. E a subordinação, ela inclui, ele diz, a possibilidade de resistência, impulsionada pelo Espírito. E aí ele cita Jesus resistindo aos fariseus, Pedro e Paulo desafiando autoridades. Então, a submissão não é um sim senhor eterno, né? Mas ela encontra esse ponto de apoio, de resistência, quando se torna autodestrutiva. E o autor finaliza o capítulo citando 7 atos de submissão. 1, a Deus. 2, às Escrituras. 3, a nossa família. 4, e perceba que 3, a nossa família, não é mulheres aos seus maridos, é uns aos outros, né? E isso não quer dizer que a mulher não tem que se submeter ao marido. Tem, mas o marido também se submete à mulher quando a ama, porque lembra, submissão é autonegação. 4, ao próximo e àqueles com quem convivemos. 5, à comunidade cristã. 6, aos aflitos e desprezados, nós devemos buscar estar em submissão, ou seja, negar a nossa vontade em favor dos aflitos e desprezados. 7, ao mundo físico. Eu reconheço que eu estou num todo e eu não posso fazer o que eu quero, a minha vontade sempre, porque existe a natureza, por exemplo. Eu não posso produzir e consumir como se não houvesse amanhã, porque os recursos naturais são finitos. E como reconhecer se eu estou insistindo, no que ele chama na obstinação da minha vontade, ou se é legítimo eu querer aquilo e eu perseguir naquele caminho? Pela própria prática da disciplina. É a prática que vai trazendo o discernimento para fazer a diferenciação entre aquilo que é legítimo e aquilo que é obstinação da minha vontade. Eu não sei para vocês, assim, mas para mim esse ensino é revolucionário. O entendimento de submissão como autonegação, como negação da minha vontade em favor do próximo, desata, sabe? Me permite praticar a disciplina, ser submissa em diferentes situações da minha vida. Tira a vida espiritual, essa prática espiritual, né, da caixinha do templo. Porque às vezes a gente ouve muito falar de submissão, mas sempre referenciado a posições que a gente ocupa, né? A mulher se submete ao marido, o liderado se submete ao líder, enfim, os filhos aos pais. Mas a prática cristã da submissão é uma vida de cruz. E quando eu entendo como negação da minha vontade em favor do próximo, eu já me sinto mais crente. Eu já me sinto mais crente se eu consigo. E tirar também o entendimento, quebrar o entendimento de submissão como obediência me deixa mais livre automaticamente, porque eu me sinto livre para resistir às injustiças, para falar contra aquilo que não está correto, porque submissão não é necessariamente obediência, mas é essa negação do meu eu, né? Então, assim, para mim talvez esse estudo, né, de submissão seja o mais revolucionário. Eu quero muito ouvir vocês.